E aí galera da Jubac, muito bom estar com vocês mais uma semana, espero que vocês tenham gostado do último devocional e que ele tenha sido abençoador para a vida de vocês. Vamos começar mais esse devocional cantando e exaltando o nome do Senhor, dizendo que grandioso és tu e que a nossa alma cante a Ele. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu amor sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e alma celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, ele cantará. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Boa noite, irmãos da Jubac. Hoje nós refletiremos sobre o texto de Romanos 3, a partir do verso 9, que diz assim: Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua engano e veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheio de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, nesse trecho que nós lemos, Paulo está dando um argumento final de uma sessão que começa lá no capítulo 1, no verso 18, e vai até o capítulo 3, no verso 20, que foi o que a gente leu. Então, Paulo dá uma série de explicações para afirmar que nós só encontramos uma posição favorável diante de Deus quando nós confiamos e cremos na morte expiatória de Cristo. Nesse capítulo 3, na primeira sessão desse capítulo, Paulo vai tratar com os judeus, e ele vai dizer que não há nenhuma vantagem sobre gentios ou sobre gregos pelo fato deles serem judeus. Então ele vai dizer que todos estão debaixo do poder do pecado. E nessa parte que a gente leu, Paulo vai trazer uma série de referências bíblicas do Antigo Testamento para provar isso, que todos nós somos pecadores. No verso 10 ao 12, que ele faz uma referência ao Salmo 14, do verso 1 ao verso 3, Paulo enfoca sobre a pecaminosidade de todos, não há ninguém que busque a Deus, não há um justo, não há quem faça o bem, Isto é, não há ninguém que busque a Deus por conta própria, com seus próprios esforços, ou faça algo para merecer a sua salvação. E aqui Paulo, ele não quer dizer que Paulo não reconheça que as pessoas elas podem fazer boas ações. A gente vê lá no capítulo 1, no verso 21, e no capítulo 14, no verso 23, que o ser humano é capaz de fazer boas ações, porém essas boas ações ou são manchadas pelo mal, ou não provém de fé, ou ambas as coisas. No verso 13 e 14, Paulo ele concentra os pecados da língua. Ele vai citar Salmo capítulo 5, verso 9, e o Salmo 10, no verso 7. E ele vai usar a palavra sepulcro, E essa palavra ela vai trazer uma ideia de corrupção do coração e os efeitos mortais do pecado. Os seres humanos, eles enganam, com a falsidade e com um discurso venenoso, eles enganam as pessoas. Então, isso são evidências, de pessoas antes da salvação. No verso 15 e 17, ele parece fazer uma alusão a Salmo 59, do 7 e 8, o verso 7 e 8. Ele vai falar sobre o impacto do mal nas ações e na sociedade. O pecado ele deixa rastros como destruição, como a devastação e como a miséria. No verso 18, ele faz uma menção a Salmo 36, o verso 1, que ele vai falar sobre a raiz do pecado, que é não temer nem honrar a Deus. Qualquer um que acha que Deus ele não vai julgar os pecados nessa vida, nem na próxima vida, ele não temerá a Deus e se entregará cada vez mais ao mal. No verso 19, ele vai falar sobre a lei, no caso a lei, provavelmente ele está falando da lei mosaica, e está falando do povo de Deus, o povo judeu. Então, a ideia de Paulo é, se nem o povo judeu consegue cumprir, consegue escapar desse juízo de Deus, quem dirá os gentios, quem dirá os gregos, os outros, todos serão julgados por Deus. No verso 20, Paulo vai falar que ninguém é justificado por ações ou obras exigidas pela lei, ou seja, todos violam a lei de Deus, todos estão sob o poder do pecado. Bom, como nós todos sabemos, nós estamos passando por um momento de isolamento, isso com certeza muitas pessoas não estão suportando mais, outras estão com problemas de ansiedade ou algum problema psicológico, mas enfim, existe um isolamento muito pior do que esse que nós estamos enfrentando nesse momento, que é o isolamento de Deus. Nós sabemos que a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, Adão e Eva foram separados da presença de Deus, e a partir dali todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós fomos separados da graça de Deus e nós precisamos e necessitamos com urgência da graça dele em nossas vidas. Como nós vimos nesse texto de Paulo, todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos em cumprir a lei de Deus, e se não fosse pela graça e pela justiça de Cristo, nós todos seríamos condenados. Nós vimos nos primeiros devocionais a respeito de justificação, a respeito de santificação, a respeito de glorificação. Nós somos justificados
Nós somos salvos e chamados à santificação para que um dia, quando Jesus Cristo voltar, ou quando nós morrermos, nós sejamos glorificados. Então a primeira reflexão que eu queria deixar para vocês é para você que ainda não confessou Jesus como Senhor. Olha só o estado em que nós nos encontramos quando nós estamos afastados de Deus, né? Nós somos egoístas, nós somos falsos, nós somos mentirosos. A Bíblia é clara e deixa bem clara para a gente o quanto nós somos maus. Mesmo quando nós fazemos boas ações, as nossas ações elas são más, elas não provêm de fé, portanto elas não agradam a Deus. É necessário que a gente creia em Jesus Cristo. É por isso que eu queria deixar essa reflexão para você, para que você pense, faça uma autoanálise em você e pense a respeito disso. Como você tem vivido? Então eu queria deixar aqui para que você pensasse a respeito disso e o quanto antes, entendendo essa mensagem, entendendo que você é pecador, você confesse e se agarre a essa graça e essa misericórdia de Deus. O segundo grupo de pessoas que eu queria falar é para você que já confessou a Cristo, você que já entendeu a graça e o amor de Deus, mas por algum motivo tem negligenciado a sua vida de oração, as suas devocionais, a leitura da palavra. Olha só o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia que nós temos sobre as nossas vidas, a graça de Deus. Por isso que nós encontramos em várias passagens bíblicas que os autores nos instruem a conhecer, a buscar saber quem é o nosso Deus, a dizer não para o pecado, né? Como nós vimos nas devocionais, e nessa devocional nós somos libertos do poder do pecado. Deus tem cuidado de nós de uma forma incrível. Minha reflexão é para que você cada dia mais busque e acorde, caso você esteja cochilando em meio a isso tudo, em meio a essa pandemia, caso você esteja se isolando de Deus, mesmo sabendo tudo o que Ele fez por você. Abramos os nossos olhos. E o terceiro grupo de pessoas que eu queria deixar uma reflexão é para você que talvez cumpra, né, os decretos e as leis de Deus e anda, entre aspas, todo certinho, mas falta uma coisinha. Como a gente sabe, os fariseus, os judeus, eles seguiam à risca a lei, porém faltava uma coisinha ali no coração deles, faltava a devoção, faltava o amor, a adoração. Não é simplesmente seguir as leis, mas tem que ser de coração, tem que ser por amor a Deus. E eu queria deixar uma história bem rápida para encerrar esse assunto. Conta-se a história de um marujo que ele tinha velejado por várias partes do mundo, mas ele ia para uma área onde haviam sereias. E aí passaram algumas orientações a respeito desse lugar para como ele conseguiria passar por esse lugar. E aí ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que passar cera no ouvido dos marinheiros, de todos eles, e a menos que ele quisesse ouvir o canto das sereias, ele também teria que passar essa cera. Ele não quis passar, né? Ele disse que não queria, ele queria ouvir o canto das sereias, mas que para isso era necessário que ele fosse amarrado ao mastro do navio. E foi o que ele fez. A última pessoa que passou cera no ouvido foi lá e amarrou ele, e enfim, ele foi lá para essa região. Quando chegou lá, tudo calmo, tudo tranquilo, e aí ele começa a ouvir o canto, né, das sereias, ele se encanta com aquilo, começa a gritar para os marinheiros soltarem ele, né, do mastro, para ele ver aquele som, para ele, né, ir atrás daquele barulho. E por sorte dele, né, os marujos estavam todos protegidos ali contra o canto das sereias, e ele não foi solto, né, ele consegue passar tranquilamente pelaquela região. Então o que a gente pode aprender com essa história? Talvez o questionamento que a gente poderia tirar dela é: quais são as cordas que nos prendem, que fazem com que a gente não ceda às tentações, que a gente busque alimentar o desejo da nossa carne ou viver da maneira que a gente quer? São as cordas da lei ou são as cordas da graça? Que a gente possa refletir sobre isso. Porque somente Jesus Cristo nos amarra a Deus, Ele nos reconcilia e acaba com o isolamento total que tínhamos antes, com aquele afastamento da presença de Deus. Cristo, Ele nos une pela sua graça, pelo amor de Deus, Ele nos traz de volta a Deus. Que a gente possa, meus irmãos, entender isso, que a gente possa buscar conhecer cada vez mais a Deus. Hoje nós somos libertos do poder do pecado, nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor. Se você ainda não fez isso, meu irmão, não perca tempo. Se você entendeu que é pecador, se você entendeu que carece da graça de Deus, confesse como Senhor e Salvador. Que nós possamos entender essa graça e esse tamanho amor, olhando para nós como pecadores, mas olhando para Deus com tamanha misericórdia, com tamanha graça, com tamanho amor, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar.
Que Deus abençoe e até a próxima. Ele ofereceu pra satisfazer